Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o que eu acho que está acontecendo em algumas empresas, uma questão de um relacionamento aí das pessoas com o emprego. Tá? Faz pouco tempo que eu vi um post de um colega falando que ele tinha saído de uma empresa e aqueles posts assim que você já deve ter visto, né? Comentando a experiência dele, agradecendo e tal, né? Até aí, sim, sem novidades, né? Vocês já devem ter lido bastante ou alguma coisa parecida. Mas o que chamou a atenção, né, foi uma frase que ele escreveu, né, que assim, que onde ele trabalhou, né, que o melhor dali são as pessoas, né? E então aí pensei assim em fazer esse vídeo, né, de passar uma opinião, né? Que se você acompanha os vídeos aqui, né, você sabe que a minha ideia aqui não é assim só passar a minha opinião, né? Eu não preciso convencer você de nada, né? A ideia é fazer você pensar, né? Você não precisa concordar ou discordar, a ideia é fazer você pensar mesmo, né? Então, assim, é para você pensar um pouco se o melhor do seu emprego são as pessoas, né? Você já parou para pensar um pouco nisso, né? E o que eu percebo, tá, que essa questão do trabalho remoto, né? Então, eu sei que assim, hoje você está assim, o mercado meio que dividiu, né? Você tem as empresas que continuam ali, tudo presencial, né? Acho que a minoria, né? Falando, claro, né, aqui do nosso mundo, né, tecnologia. Você tem, acho que a maioria tá, eu acho, pelo que eu percebo, né? Acaba ficando no híbrido, né? Que fica uma parte no escritório, outra parte em casa, né? Mas existem bastantes empresas, né? Principalmente quando a gente trabalha com, assim, envolve vários países, né? Aí acaba indo para ser 100% remoto, né? E aí é que eu acho que você começa a ter um problema em ter esses laços, né, que você constrói no trabalho, né, que tem esse nome bonitinho, né, que chama network, né, network que você constrói no seu trabalho, né. A gente sabe muito bem, né, assim, acho que é comum você sabe separar as coisas, né, você tem a sua vida particular, tem seus amigos, ok, e você tem no trabalho, você tem seus colegas de trabalho, né, que não são necessariamente seus amigos, mas enfim, eles estão lá com você e estão na luta lá com você, né? Então, o que eu percebo, né? Então, quando você começa a... Eu vejo, assim, principalmente as empresas que é tudo remoto, né? Então, você acaba perdendo muito desse relacionamento fora do trabalho, né? Que você tem para manter, né, essa network, né? Então, você tem... Então, por exemplo, você deixa de ter os almoços, aquela hora do café, isso não existe, né? No híbrido, no remoto, aliás, e claro, isso tem suas vantagens, é ótimo, aí aquele tempo que eu gastava em transporte público, eu não gasto mais, ok, né? Mas você tem que pensar também a longo prazo, né? Então, por que eu digo isso, né? Porque assim, uma das dicas, eu vou deixar assim 2 dicas aqui para vocês, tá? Então, a primeira, que tem a ver com essa questão do longo prazo, que eu acho que assim, é importante vocês, que estão trabalhando na empresa, valorizar bastante a equipe ou a empresa como um todo, né? Então, não só assim, se você é desenvolvedor como eu, não só o cara que desenvolve com você, ou o cara que é júnior, pleno, sênior, não. Mas assim, é importante você valorizar assim também a pessoa com quem você obedece às ordens e recebe as ordens, né? Os chefes, os líderes, né? E os usuários também, né? Assim, enfim. Por que isso é importante de você valorizar? Você não sabe o amanhã, né? E então, como eu estou nesse mercado há bastante tempo, eu sei que isso é muito comum de acontecer, tá? Às vezes, aquele desenvolvedor ali que ele pode ser seu cliente depois, tá? Isso já aconteceu comigo. O cara era um desenvolvedor, ele foi lá abrir uma empresa,
né? Enfim, então pode acontecer um monte de coisa. Às vezes a pessoa que tinha um contato com você era um seu usuário, já trabalhou com você, ela vai e te indica para uma outra oportunidade, né? Então é importante você saber manter esse relacionamento, né? Você ter um bom relacionamento, né? E a gente, como a gente trabalha muito com a área técnica, né? É muito fácil a gente fugir disso, né? A gente vai para a parte mais técnica, aquela parte mais exata, né? Mais previsível, a gente sabe o que acontece. E essa parte pessoal, que às vezes é só um pequeno esforço nosso, né? Acho que não é nada demais, a gente acaba fugindo, né? Mas é importante você sempre pensar nisso, tá? Principalmente a longo prazo, é importante, né? E, assim, a última dica, tá? Pode parecer algo besta, mas eu já também cansei de escutar gente, assim, que reclamou por esquecer de fazer isso, tá? Que é o quê? Você tem ali o seu ciclo ali de círculo, né? Pequeno ali que você trabalha. Cara, faz um grupinho ali. O que você usa mais? WhatsApp, Discord? Faz um grupo lá, né? Claro, fora dos grupos oficiais aí do trabalho e mantém o relacionamento, né? Porque tudo bem, a gente trabalha, sei lá, com algumas pessoas, mas tem aquelas que você vai ter uma afinidade maior, né? Então, com essas pessoas é importante você manter, né? Mantém lá o contato, né? E também ter esse grupo não só para ficar mandando meme, que é legal também, mas combinar um dia, tal, né? Se encontrar, conversar, trocar ideia, tá? Sempre é bom, tá? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês, tá? Pensa aí se o melhor do seu emprego são as pessoas mesmo. Beleza? Um abraço aí, até a próxima.